Olá a todos e a todas, bem-vindo ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje é com a Paula Matos, que nos vem falar um pouco das constelações sistémicas. Paula, grato por teres aceito este convite e por estares aqui comigo nesta conversa. E a primeira pergunta é isso: o que é as constelações sistémicas? Nas tuas palavras, o que é que são constelações sistémicas? Ok, grata, Marco, por esse momento. Cada momento é um momento, né? Há 25 anos atrás, eu brigava por um espacinho para poder falar, onde tinham pessoas, né? Final da aula de yoga, um curso ou outro, pessoas que quisessem ouvir falar sobre um trabalho de cura. Eu vejo muito o trabalho das constelações como um trabalho de cura. Então, vou à origem do trabalho, né? Para a gente poder perceber o porquê dessa cura, né? Então, quem criou o trabalho foi um senhor alemão chamado Bert Hellinger. Ele faleceu há 3 anos, já com 91 anos, e todo o trabalho dele foi em busca de uma cura para ele próprio. Então, ele foi à guerra, alemão, foi à guerra, perdeu um irmão. Então, quando ele volta para casa, ele se dá conta dos destroços na sua família, na sua cidade, no seu país, na alma da família, na alma do país. Então, ele estudou teologia, filosofia, foi sacerdote, teve numa tribo Zulu, em missão, e nos anos 70 se inspirou em várias correntes de psicoterapias da época. E ele desenha esse trabalho, começa a desenhar com um princípio da filosofia, que é a fenomenologia. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer quando abre um campo de trabalho com as constelações. O que acaba por acontecer são, surgem, o campo mostra informações ou dinâmicas que estão ocultas. E essas dinâmicas, uma vez observadas, vão dar pistas. Pistas para um lugar onde tem os 3 pilares desse trabalho, que é o direito de pertencer, a ordem e o equilíbrio entre o dar e receber. Então, quando um desses princípios, desses pilares, está sendo ferido, por exemplo, com a ordem, quando alguém está excluído, excluído porque é um filho fora da relação, ou é um aborto, ou é alguém que imigrou, que ficou internado, alguém que ficou excluído da família. Se esse princípio estiver sendo atraiçoado, alguém da família vai se identificar, ou seja, vai reproduzir algum comportamento ou até alguma emoção. A pessoa pode sentir sensações que fazem lembrar esse excluído. Então, o trabalho das constelações como visa recuperar o fluxo do amor, né? Então, olhando para esses 3 pilares, como o direito de pertencer, a ordem, quando alguém está fora do seu lugar dentro do sistema, ou o equilíbrio entre o dar e receber, ou seja, a pessoa tem tendência mais a dar do que a receber, ou vice-versa, o que vai acontecer é algo começa a mostrar no sistema de forma que algum dos seus membros busque um novo equilíbrio, né? Então, as pessoas que pedem por um trabalho de constelação já sentiram que algo se repete na sua família, ou que tem uma sensação que não entende de onde vem. Por exemplo, a pessoa vai almoçar na casa da sua família e sente, quando chega lá, que não te pertence, que aquelas pessoas não têm nada a ver com ela, né? Se tivesse que escolher, não escolhia ser amigo daquelas pessoas, mas ela está ali naquela família. Então, isso gera um sentimento difícil, né?
E quando ela pode olhar e entender, né, através de uma constelação, com quem ela está identificado e honrar essa pessoa excluída, muda a dinâmica do sistema. Então, a pergunta era: o que são as constelações sistêmicas, né? É uma abordagem rica, viva, ao serviço do bem-estar. E o bem-estar é uma paz interior, né? Quando a pessoa não está em paz com o seu próprio sistema, se ela ainda está brigando com as suas origens, a vida não flui. Pode até fluir de alguma forma, mas existe lá uma zanga, uma tristeza, uma dor, o que não faz com que a pessoa possa estar em pleno na vida. Respondi, Marco? Grato, Paula, grato. Tu tens sido uma das Game World Builders deste Game World em Portugal, das constelações sistémicas em Portugal, e também se usa os termos das constelações familiares e das constelações organizacionais. Podes explicar um pouco o que é que são estes ramos, porque é que se usam estes temas da organização e da família? Então, quando o Hellinger construiu o trabalho, era sempre olhando para a dinâmica familiar. Só que ele deixou a escola aberta. Não tinha que regra, só pode entrar pessoas licenciadas em psicologia ou médicos. Não, ele deixou a escola literalmente aberta. E as pessoas que faziam parte do movimento também eram livres de co-criar com a sua experiência. Então, o básico da formação a gente chama as constelações clássicas, que são os pilares. Depois, o Hellinger começou a perceber que existia algo diferente, que era o movimento da alma, ou seja, existia a busca de um equilíbrio. Então, o Gunther Weber, que era um dos colaboradores mais próximos do Schneider, pensou levar, se uma família é um sistema, uma empresa, uma organização também é um sistema. Então, vamos verificar como é que o trabalho funciona dentro do âmbito das empresas. E eles puderam ver que as próprias premissas, né, dos três pilares mantêm-se em qualquer que seja do sistema, seja ele empresa, seja ele educação, que no sistema de educação também vamos observar outros sistemas familiares em interrelação. Então, as nuances que foram se derivando, né, das familiares para organizacionais, pedagogia sistêmica na área da educação, ou também na área dos sintomas, isso também ajudou muito a poder observar de onde vem a sintomatologia, a busca dessa informação, desse algo que quer ser visto dentro do sistema. Então, foi a própria forma do Hellinger permitir que a escola tivesse de portas abertas, que deu todo esse desenvolvimento. Grato, Paulo. Isso quer dizer que as constelações sistémicas podem se aplicar quer a uma organização, a uma comunidade, a uma família, portanto, aos diferentes game worlds em que os humanos estão envolvidos. Não é? Exatamente. Ou até mesmo para questões da vida da pessoa, se ela identifica um medo, né? Tem medo de mudar de empresa, tem medo de ter filhos. Então, ela pode ver através dessas emoções aonde é que ela está presa no sistema. Ou seja, não é um tema familiar, mas ela vai, com uma sensação própria, descobrir aonde é que ela está presa, onde é que ela está sendo leal. Né? Falamos muito de lealdade invisível, padrões que se repetem. Isso pode ser na família, pode ser numa empresa, né? Tem princípios numa empresa que, se não forem respeitados, corre risco o próprio desenvolvimento da empresa. Então, é um trabalho todo construído à base de observação, e como ele é muito sutil ao fazer o trabalho tanto em sessão individual como em grupo,
é possível identificar essas dinâmicas. E essas dinâmicas é que vão fazer parte do processo de transformação, né? Quando a pessoa toma consciência por que aquele padrão está se repetindo, já é um primeiro passo para poder fazer diferente dentro do seu próprio sistema, né? Grato, Paula. E como é que tem sido o desenvolvimento das constelações sistémicas em Portugal? Tu és uma das pioneiras, és uma das primeiras pessoas aqui em Portugal a trabalhar o tema. Quantas pessoas tu dirás que hoje são profissionais nesta área ou que trabalham este tema? E como é que tem sido? Como é que foi esse caminho? Como é que vocês fizeram para conseguir estabelecer a prática cá, treinar pessoas? Como é que foi essa construção? Foi todo muito orgânico, né? Eu conheci o trabalho das constelações em 97, aqui em Portugal, através de uma trainer da Biossíntese, que estava fazendo a formação com Hellinger, e ela trouxe para um grupo, apresentou um trabalho. E eu entrei como representante e fiquei muito impressionada com a força do trabalho, para onde ele podia ser levado, né? A compreensão é muito rápida. Em meia hora você tem ali informações que, se calhar, num processo terapêutico, e vale a pena salientar que as constelações não são um processo terapêutico, isso está em cima da mesa essa discussão agora, tanto nas redes sociais como na própria ordem dos psicólogos. Ela não é um processo terapêutico porque ela não tem um setting, ela não tem uma obrigatoriedade, ela não segue uma periodicidade, não tem um compromisso terapeuta-cliente. Então, é um processo em que as pessoas têm uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência é muito rápida, o que pode ajudar num processo terapêutico, se a pessoa estiver dentro desse movimento, né? Então, eu conheci as constelações e tive a sorte de conhecer o Jacob Schneider, que era um também dos colaboradores muito próximos do Hellinger, e convidei ele para vir a Portugal, porque, segundo ele, a forma de aprender a trabalhar, e eu concordo, com as constelações é vendo constelações, assistindo, participando, sendo representante. Então, eu o convidei para vir algumas vezes a Portugal, desde 98. Nos anos 2000, foi organizada uma formação pelas Asas e Raízes, que foi com alguns trainers que também vieram da Alemanha. A partir de 2005, eu organizo uma formação com o Jacob Schneider, ou seja, começou desde um movimento de falar com bonequinhos para as pessoas o que era a abordagem e conseguir o que é, imagina, nos anos 98, um grupo de 50 pessoas em Portugal para uma abordagem diferente, era um terreno bastante promissor. E foi o que foi acontecendo, tanto com o movimento das Asas e Raízes, como depois do Espaço Psi, em ancorar uma formação, né? Então, essa formação do Espaço Psi já tem 18 anos, foram 22 turmas. Eu diria que dessas 22 turmas, teremos umas 300, 400 pessoas que tiraram a formação pelo Espaço Psi, algumas trabalhando, outras desenvolvendo um trabalho maravilhoso, como é o caso hoje da Maria Gurjão, que leva o Espaço Amar, leva a formação, trouxe 2 congressos internacionais, isso foi assim, um momento importante de reconhecimento da abordagem em Portugal, e tem várias outras pessoas que fizeram a formação no PSI, que tem feito muito trabalho de constelações, assim como outros colegas das Asas e Raízes, tanto no Norte como aqui em Lisboa, que continuam, é quase que um legado, né? Já me disseram que esse trabalho vicia. Vicia não é porque é um trabalho, vicia porque, como a gente trabalha numa vibração do coração, né? Se a gente está pensando que uma pessoa está zangado, brigado com a sua própria história, com pai e mãe, e a gente chega a um momento muito íntimo
libertar essa dor, né? Porque o que prende e não permite que o amor possa fluir é uma dor. Então, quando você vê aquela dor se transformando, você entra numa vibração muito do coração. Então, isso vicia, porque é você vê mesmo o amor fluir, onde a pessoa tinha uma dor, um peso, aquilo entrar num processo de transformação. Então, como é que estamos hoje? Tem muita gente fazendo trabalho de constelações. Eu agora só tenho dado para aprofundamento, pessoas que já fizeram alguma formação e que querem ganhar força. Isso é algo que é comum em algumas escolas de. Eu vi na biossíntese, vi na biodinâmica. Nem todo mundo que faz a formação depois pega nessa ferramenta e leva adiante, né? Seria muito bom se todas as pessoas que já fizeram essas formação em constelações estivessem atuando. E não é o que acontece, porque falta um trabalho pessoal, falta sentir que aquela abordagem faz a diferença na sua vida, né? Mas também é uma realidade que, por exemplo, no último sábado eu fiz um grupo e 50% das pessoas ainda não conheciam as constelações. Então, assim, eu acho que é maravilhoso, né? Cristina, você está falando para um grupo e metade daquelas pessoas nunca ouviram falar, depois de 25 anos. Ou seja, tem muito campo ainda para se desvendar. Eu acho que as constelações ainda vão crescer e tem crescido imenso. Temos um outro tema muito forte, que é as constelações levadas para o âmbito jurídico, então, o direito sistêmico. No Brasil, nos últimos 5 anos, foi um boom. Tem juiz fazendo constelação, até pegando canoa para fazer numa tribo. Como aqui em Portugal também existem já tribunais que já se fala de constelações. Um deles aqui em Portugal conhecido, e que tem alguns vídeos, é o doutor Joaquim, que era de Mafra. Então, nas cadeias é um trabalho brilhante, né? Poder que cada recluso possa olhar com amor para a sua história e com dignidade de poder pertencer a um sistema, né? Então, tem muito trabalho para ser feito, muito. Antes escutei que é um trabalho que nos últimos 30 anos tem acontecido muito em Portugal, com congressos, com treinos, que há várias pessoas neste momento a fazer esses treinos. Percebi que andará mais ou menos à volta das 1000 pessoas, um pouco espalhadas por todo o país, que já passaram por os treinos, Eu menos do que acho isso. muito, 1000 eu acho muito. Eu acho que se nós formos uns com ritmo, né? Pessoas que façam todos os meses, que desenvolvam grupos, ou se formos 50 é muito. Ok. Então, 50 quando percebi o número, foram as pessoas que já passaram nos treinos, ok? Ok. é, Portanto, à volta de sim, 50 pessoas estão mais ativas, está um pouco por mais todo o país e um que pouco por todo o país, mais Lisboa, Porto e Algarve. Algarve eu conheço umas 5 pessoas que fazem. Para Algarve é bem bom, né? portanto, tu vês que também está a abranger, está a aumentar as áreas, dentro da educação, do direito, das prisões, portanto, que está a permear um pouco a sociedade E o que em. acontece? Quando você começa a tocar num sistema diferente, né? Nas famílias, agora abriu muito, né? A história da série na Netflix ajudou com que muita gente se despertasse ou entendesse O nome em português dessa série é Uma Nova Mulher, não é? uma nova mulher, né? Sim, é É, isso. É uma série turca que está no Netflix. aham. O novo eu, o nova mulher, Eu acho que é Uma Nova Mulher. Mas eu uma depois nova... procuro e ponho aqui no link da nossa gravação. Por baixo tem a descrição e eu vou pôr lá o link para a série, ok? A série está bem feita, pronto, tem sempre como ligar os pontos, né? Mas pronto, está bem feita, desperta realmente o interesse, ficou mais fácil das pessoas perceberem e tem trazido muita gente dessas que nunca ouviu falar, só ouviu falar e viu a série, né?
Então, a realidade, sim, tem aberto, tem sido questionada, né, nas redes sociais ou pela própria ordem dos psicólogos, mas eu sinto que estamos livres, porque qualquer um pode ser um facilitador de constelações. Você pode ser um facilitador na tua comunidade e você não está com uma plaquinha na porta. Ou seja, se você tem uma visão sistêmica, uma postura, uma forma de estar sistêmica, então você acorda na tua família, você tem uma atuação na tua família. Você vai para junto da escola do teu filho, você também tem uma visão sistêmica, né? De como lidar com os professores, qual é o teu lugar de pai, qual é o lugar dos professores, porque muitos dos problemas são as ordens que estão invertidas, né? Me lembro que quando a gente fez a primeira palestra para pedagogia sistêmica em Portugal, tivemos uma polêmica de uma professora que foi no fundo da sala de aula arrancar da mão de um aluno um telemóvel. E o aluno veio atrás da professora e bateu na professora. Isso foi assim, tipo um escândalo. E hoje continuam acontecendo escândalos, né? Mas esse mostrou bem quando o mais velho, né, seja pais, ou seja, nesse caso, os professores não estão bem ancorados no seu próprio lugar, o que o aluno, o que o filho faz é mostrar, olha, tem algo que não está bem. Se o professor, e a gente pode lembrar daqueles nossos professores, né, que são uma referência, eles não saíam do lugar deles. Eles estavam bem plantados, eles não só impunham respeito, como eles eram respeitados. A gente tinha orgulho naquele professor, né? Então, quando essas ordens são alteradas, né, e acaba também alterando valores, algo no sistema vai pesar mais à frente, né? Grato, Paulo. Eu estive aqui a ver, a série chama-se em inglês Another Self e em português Uma Nova Mulher. Eu vou pôr Ok. o link aqui nas descrições da nossa gravação. Para ti, como é que foi este caminho, não é? Antes do para ti, quais são os desafios neste momento que tu vês na comunidade, na comunidade portuguesa de constelações sistémicas? Quais são os principais desafios? Eu percebi que vocês organizam congressos, que têm reuniões entre vós. Quais são os principais desafios que tu vês ao presente nesta comunidade? Olha, toda essa organização foi muito bem orquestrada pela Maria Gurjão, dos 2 congressos internacionais, e chamando pessoas do mundo inteiro, foi mesmo os princípios do trabalho sendo respeitados, desde os mais antigos, foram chamados, e de vários países, muito bem estruturado. Eu acho que isso é um trabalho a se manter, né, aqui em Portugal ou reproduzir em outros países, porque se aprende muito com a experiência, como todo trabalho é observação, se aprende muito com a experiência de outras realidades, né? Por exemplo, no filme turco, na série turca, você vê a realidade ali local, em termos de êxodo e tudo, que não é a nossa realidade aqui em Portugal. Mas nós temos também muito trabalho ainda por fazer de cura, né, entre responsabilidades do passado de Portugal na relação com o Brasil, na relação com a África. Há 10 anos, mais ou menos, começaram a aparecer muitos temas que têm raízes nas responsabilidades, porque o trabalho das constelações, a gente não procura interpretar, analisar, julgar, a gente dá um entendimento. E esse entendimento também é libertar culpas e assumir responsabilidades, porque senão a gente continua a reproduzir padrões, né? Então, sinto que ainda é muito importante fazer essa dinâmica de interação entre os povos que têm destinos que se tocaram lá atrás, né? Então, uma das coisas que eu sinto que seria muito útil, né, deixar essa semente, que houvesse mais interação, uma aliança, mais troca, né, entre os facilitadores em Portugal. Me lembro que uns anos atrás criaram no Brasil um site dos consteladores do Brasil,
Porque se a gente sabe que tem um constelador lá em Castelo Branco, é muito mais fácil eu ir, se eu moro, sei lá, na Covilhã, ir a Castelo Branco, do que dar a desculpa que eu não venho a Lisboa por causa disso. Ou seja, se a gente tem uma boa cobertura, as pessoas acabam indo, porque já existe uma ideia de que se eu tenho uma dor, eu sou responsável por ela, eu tenho que tentar me livrar disso. Estou falando de pessoas que procuram trabalhos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, consciência, e realmente o tendão de Aquiles é a família. É a nossa primeira aterrissagem aqui, é onde estão as aprendizagens mais fortes, né? Hum. Porque Também há pessoas a constelar digitalmente na internet, online. sim, sim, já havia antes do Covid, já havia pessoas que tinham essa facilidade, né? E foi mesmo difícil. Para quem tinha hábito de fazer trabalho como facilitador ou como participante em grupos, foi muito difícil os primeiros tempos. Então, houve assim muita troca de vamos tentar fazer e começamos a ver que funcionava. Ou seja, desde uma sessão individual, que foi possível começar a fazer com os bonequinhos, né, e mostrar para a pessoa, surpreendentemente funciona, incrível, porque é possível entrar em contato com o campo, né? Então, essa também é uma informação importante do trabalho das constelações, o campo, né? A dinâmica, traz a dinâmica que aparece no campo. Que campo é esse? É um campo de informação. Quando a pessoa constrói com representantes da sua família, ela está deixando ali um quanto de informação. O que os representantes fazem, ou o que os bonequinhos, junto com o facilitador, fazem, é levantar essa informação. Isso a gente pegou muito um embasamento de um biólogo inglês, que é o Franz Hupper, que fala sobre campos morfogenéticos. O campo organiza a forma e depois algo se reproduz. Bom, tanto nós falamos de campos morfogenéticos que hoje a mulher do Rupert Sheldrake é uma consteladora e atende no fundo da onde eles têm o espaço, né? Então, tenho respondido a tua pergunta? Sim, Paula. E como é que tu chegaste até cá? Quais foram as três milestones? Quais foram que três histórias tu podes contar da tua chegada ao mundo das constelações sistémicas? O que é que te levou até aqui, não é? Quais foram os passos na tua vida que trouxeram até às constelações sistémicas? Tu ainda há pouco já falaste quando entraste na primeira constelação e que tiveste a representar, mas como é que foi a chegada aí? Quais foram os passos que disseram que te Então, levaram a dizer, não, isto vai ser, eu vou-me dedicar a isto vai ser a minha vida e eu quero... tenho isso muito presente. Primeiro foi essa primeira constelação, em que eu representava a irmã da cliente. E eu entrei, sou irmã da cliente, não sabia, não tem que fazer nada, e eu não conseguia ficar em pé. Eu, Paula, fiquei impressionada que eu não tinha forças para estar em pé. É que vem aquele lado racional, né? E tenta assim, ué, mas eu almocei, eu estou bem, não estou constipada, mas eu não tenho força nas minhas pernas. Tanto eu estava fraca que me deram um banquinho e eu sentei. Mas eu estava assim, tipo, impressionada porque que eu não conseguia ficar em pé. Depois, no grupo, tinha uma amiga psiquiatra que estava prestes a golpear a sua própria cabeça na parede várias e várias vezes. Então, eu estava perplexa, porque ela estava representando uma paciente psiquiátrica e estava completamente passada. Então, eu pensei, fogo, isso é realmente brutal, porque eu não sei quem é a irmã da cliente, a cliente apareceu aqui hoje, não conheço nada dela, e como é que a gente captou esse campo, né? Depois, quando eu vi o Schneider, esse foi o primeiro impacto, né? O que é isso? Eu quero aprender o que é isso. Então, primeiro vem esse desejo de querer conhecer
E foi logo, eu quero aprender a fazer isso. Então, quando eu vi o Schneider trabalhando, acho que foi esse segundo momento, eu quero aprender a fazer isso. Porque eu vi ali uma pessoa muito amorosa, lidando com temas muito fortes de violação, de suicídio, mas com uma presença, com uma amorosidade que ajudavam, que possibilitavam que a pessoa saísse do trauma, da dor, e que pudesse olhar para a sua história com dignidade. Então, primeiro, eu acho que foi a curiosidade, depois foi esse desejo de me tornar uma facilitadora que pudesse estar ao serviço, né? Porque quando eu decidi o que eu queria estudar, quando eu tinha 18 anos, eu queria ser útil à sociedade. Então, eu descobri que esse trabalho me levava a estar nesse lugar, ser útil à sociedade. A sociedade é composta de pessoas, pessoas se reúnem em famílias e cada uma tem a sua particularidade, né? E depois a própria filosofia do trabalho, né, é de um respeito tão grande. Eu tive assim a bênção de poder assistir o Hellinger trabalhar. E também vi muito essa humanidade, esse olhar para o outro com dignidade e interesse, e valores muito fortes por detrás, né? Então, quando um professor chegou e falou assim, não, porque o meu aluno vem de uma família desestruturada, o Hellinger, com aquela presença, diz: todas as famílias são estruturadas. Cada uma delas se organiza como é possível. Então, tira mesmo, isso na área de educação é super polêmico, né? Eu já ouvi de professores dizendo que como é que eles avaliavam, às vezes, os alunos pela relação que eles, professores, tinham com os pais. Eu também tive a sorte, é muito bom, né? Você permear alguns ambientes onde você vai vendo que características do ser humano estão comuns, tanto num colégio 5 estrelas privado em Cascais, a dinâmica da professora com o pai de Cascais, ou a dinâmica numa favela em São Paulo, a dinâmica do professor com o pai. Ou seja, o ser humano pode mudar de lugar, mas traz coisas com eles que são muito parecidas, né? Então, eu acho que é um trabalho que, depois de 25 anos, quando você começa a falar sobre a coisa, ainda sente esse entusiasmo, essa verdade. Eu acho que o que me liga a esse trabalho das constelações é a verdade. A gente vai em busca da verdade. Tem um segredo? Tem. Tem algo que está escondido? Tem. Então, a verdade que veio de cima, né? E Paula, Eu me... como é que este trabalho tocou a ti? Como é que este trabalho tocou na tua vida pessoal? Qual Olha, é a história que tu nos podes contar sobre uma transformação, sobre algo que aconteceu na tua vida a partir deste trabalho, de tu fazeres este trabalho em ti própria, não é? Portanto, de receberes e teres feito o teu caminho aqui. eu só acredito que a gente conheça uma abordagem quando a gente também vive a própria abordagem, né? Então, quando eu participei no primeiro encontro com o Schneider, a minha sensação física era que eu tinha entrado dentro de uma máquina de lavar roupa, tinha sido completamente desmembrada, para quem conhece o tema no xamanismo, desmembrada e remembrada, várias partes, e um entendimento mais clean da minha família, da onde vinha a força da família do meu pai, né, que era espanhola, com imigração para o Brasil, a força da família da minha mãe, do interior de São Paulo, com os temas. O pai da minha mãe foi assassinado e
eu me lembro que eram questões que eu queria trabalhar na minha história, porque eu achava que tinha um peso, embora eu não vivesse esse peso, que eu respeitava esse peso. E eu consegui perceber que eu já tinha um lugar no meu coração, né? Porque numa família onde um homem é assassinado, deixa 5 filhos, cresce muita revolta, né? Ou mata-se o assassino, ou quem foi o assassino. Então, eu consegui perceber que essa paz tinha vindo para o meu coração quando eu, como consteladora, tive aos meus pés um homem assassinado. E tive pelo homem assassinado e pelo assassino, porque esse também é o tema, né? A gente não vai amar só os supostamente vítimas, como é que a gente também coloca no nosso coração os agressores. Isso é uma frase do Hellinger. Ele diz que ele só ia sossegar com o trabalho das constelações quando ele conseguisse colocar o Hitler no coração dele. Esse era o não gosto tanto da palavra fundador, o criador. Fundador é de fundar, né? Que criou esse trabalho. Ele estava em busca disso, de ultrapassar a zanga, né? O impulso assassino e colocar no coração. Então, eu me sinto muito beneficiada, não só com a história da família do meu pai, da minha mãe, como a minha relação com os meus pais também, né? Mesmo morando a 8.000 quilômetros, eu tive uma despedida de ambos, assim, que eu considero 5 estrelas, de uma harmonia muito grande, de uma paz muito grande na hora que eles partiram. Tive na minha vida pessoal enquanto casada e depois também no meu processo de separação e divórcio. Tive no momento também que os meus filhos começaram a sair de casa, isso eu tive uma constelação linda com cavalos, com a Nathalie, ali em Sintra. Não, não era em Sintra, ainda era em Alcabidez. Ou seja, eu confio muito no trabalho das constelações e sinto que eu fui muito beneficiada na minha vida. Eu não precisei ficar tanto tempo em terapia falando das minhas zangas e sim podendo curá-las, não só com o trabalho pessoal, mas também estando ao serviço, né? Porque depois chega uma hora que a gente acha que o meu trabalho, eu trabalho. Não, quando você também se coloca para servir o outro, você também está curando em ti, né? Grato, Paula. Então, falamos um pouco do que são constelações, como é que este trabalho chegou a Portugal, a Terrocaí, qual foi o caminho, quais são os desafios, como é que as constelações chegaram à tua vida, como é que elas tocaram e transformaram a tua vida. Uhum. O que é que tu sentes, Paula, que é o teu desafio pessoal neste momento? Ui, Quando, boa pergunta. com, com o tema das constelações, com a tua ação para o mundo, que desafio pessoal, qual é o teu desafio hoje, enquanto Game World Builder, enquanto alguém que está a trabalhar para construir esta comunidade em Portugal, para nutrir esta prática, para fazê-la chegar, como tu dizias, a cura a tantos outros e a tantas famílias? Qual é o teu desafio pessoal? Onde é que estão os teus desafios ao presente? Obrigada, Marco. Você sempre com essas perguntinhas que são muito pertinentes, né? Eu tenho um sonho antigo, já tem algum tempo, que era ter, tipo, uma carrinha colorida, tipo sanduíche, e passear por Portugal fazendo constelações. Parar numa aldeia. Já fiz um bocado isso, já tive um bocado por aí, mas não com uma carrinha colorida. Então, esse é um sonho, poder circular livremente, parar e fazer trabalhos itinerantes. Esse é um sonho. E o outro, que está assim, muito em cima da mesa, é como integrar o budismo com o trabalho sistêmico das constelações. Né? Eu há 3 anos estou estudando budismo, estou muito envolvida com tanta informação e gostaria de colocar isso ao serviço, entrelaçado com o trabalho das constelações.
sinto que algo já vai saindo no próprio discurso, né? Porque não é muito difícil casar o karma, né? As ações que eu pratiquei no passado e que elas estão se manifestando no presente, ação e reação. Ou seja, se eu nasci numa família onde eu sou abandonada, eu vim curar uma ferida de abandono. Onde é que isso pode ter surgido na minha história? Ou seja, acho que agora meu maior desafio vai ser como entrelaçar essas duas áreas de conhecimento, né? Já conheço algumas pessoas que estão no budismo que vêm da área das terapias, ou seja, também é importante tecer com essas pessoas, como é que elas colocam o budismo, a filosofia também ao serviço da cura, mas com as constelações eu sinto que vai surgir naturalmente, assim como o xamanismo, né, que entrou na minha vida depois de eu já estar uns 8 anos trabalhando com constelações, e foi entrando também naturalmente a parte de recuperar partes da alma, encaminhar pessoas que tenham morrido e que tinham um impacto ainda muito presente na família. Então, eu acho que, pronto, quando eu estiver bem afinadinha, eu já vou poder também tocar um pouco do budismo. Eu também, às vezes, sou um pouco exigente, né? Já aconteceu numa constelação de cantar um mantra e pronto, aquilo foi bem. E depois, uma das pessoas que estavam na constelação, que eram alunos da formação do aprofundamento, veio comentar: olha, o mantra foi brutal, o mantra fez todo o processo de transformação. Então, também é juntar um pouco isso desse conhecimento, dessa sabedoria de 2.600 anos, com a realidade que a gente vive aqui agora, né? E é mesmo um despertar de consciência. Grato, Paula. Tu falaste aí do xamanismo, portanto, tu és uma praticante xamânica, não é? E tu estudaste pela Fundação de Estudos Xamânicos, não foi? E fiz a formação, toda a formação, ainda tive sorte de fazer toda com a Conceição Marques e com a Maria José Pinto, lá de Carmões, da Florescer. Não sei se continua chamando Florescer, mas é Fundação para Estudos Xamânicos. Sim, foram as primeiras pessoas a falarem de xamanismo em Portugal. Não posso dizer que eu sou uma praticante do dia a dia, mas tem bem comigo as noções. Me aparecem muitos animais pelo caminho, mesmo quando eu estou trabalhando, aparecem animais, não só visualizados, mas também aparecem, é incrível, desde a abelha até morceguinho, vão aparecendo, e eu tento compreender essa informação, esse algo mais, né? É muito bom a gente querer pensar fora da caixa, porque senão ainda estava no que eu vi na faculdade que era muito pouco para poder estar ao serviço, né? Paula, tu já foste falando de alguma forma de como é que tu cuidas de ti neste processo, não é? Porque fazer uma mudança de carreira, alavancar a tua vida a uma nova prática, abrir essa prática para um país, para um conjunto de pessoas onde é novo, portanto, estes trabalhos dos últimos 25 anos foram um grande desafio para ti, não é? Como é que tu cuidas de ti neste processo? Como é que tu te Uhum. tornas resiliente? Tu já trouxeste os teus estudos e o trabalho que estás a fazer com o budismo, também trouxeste o trabalho que fizeste no xamanismo. Que outras práticas é que tu usas para te nutrir ao teu ser e para tu te manteres resiliente nesta caminhada? Eu vou dizer que nos últimos tempos o que tem me nutrido nesses 3 últimos anos é o budismo, porque eu me sinto mesmo participante não só de aulas, como de retiros, e as mensagens são muito fortes, né? Desde também ter uma boa alimentação, exercício, aquele cuidado caseiro, e desenvolver um bom coração, né? Porque, na verdade, quando a gente está com um bom coração, as outras coisas todas ficam fáceis, né? Tudo flui tranquilamente. Tem, não tem, ok. Vai. Quando a coisa fica mais turbulenta, você
sabe que tem que fazer uma concentração maior para poder dar espaço para aquilo se diluir. Ou seja, eu estou muito contente nos últimos anos com essa forma de me tratar. Mas já me tratei de muitas outras formas, né? Agora, assim, à beira dos 60, eu estou nesse estilo. Não sei se eu vou mudar muito. Espero, né, ir mudando. Mas eu já fiz muita coisa diferente, já fui muito buscadora, né? E agora eu me sinto mais, eu sinto que é importante ter sonhos, né? Isso é uma coisa, por exemplo, o último sonho que me moveu muito foi o da aldeia, de ir para uma aldeia, de poder servir uma comunidade. Como isso agora não está tão presente, eu estou mesmo no estado de cuidar de mim, de visitar as pessoas, de estar ao serviço desde um outro lugar, né? Isso também me nutre, é, essa família alargada, né? Não só a família de sangue, mas as pessoas que são importantes na minha história, poder participar da vida delas e sentir o que é preciso, né? Então, e é incrível, às vezes, eu penso, isso é fantasia da minha cabeça. Não, eu vou visitar num tal lugar, tenho um trabalho de enterrar cinzas da mãe ou do pai. Vou para outro lugar, chego lá, a mãe foi internada no hospital psiquiátrico. Ou seja, eu acabo aparecendo em alguns lugares, né, esse movimento em que eu vou estar com as pessoas, eu vejo que é um momento de alta conexão, e isso para mim é muito gratificante, me faz sentir que está certo o caminho, né? Eu acho que é bom quando a gente fica contente de saber, olha, o caminho está certo, né? Quando a gente pega um caminho e fala assim: será que eu já andei demais? Tem que voltar para trás? Será que tem uma rotunda? Será que vira à esquerda? Será que eu vou ter lugar para virar? Não, poder ter aquela certeza, não, está tudo bem, está tudo em paz, eu estou seguindo bem, está certo. Então, eu sinto muito que eu estou nesse caminho, então não tem tanta busca lá fora. A busca está aqui dentro agora. Hum. Grato, Paulo, essa ideia de nutrir o coração, e tu deste alguns exemplos, não é? Portanto, tu estás muito presente e sabes muitas práticas, não é? Que tu estás muito presente na vida de amigos, de conhecidos, acompanhando pessoas na doença, acompanhando pessoas na morte. Portanto, há muita entrega tua Uhum, neste contexto do que é acompanhar e estar com o outro, não é? Portanto, uhum, quando tu dizes nutrir um bom coração, isso uhum. há muito trabalho aí, não é? Há muito trabalho de voluntariado e de amor Sim, para ajudar as pessoas a ultrapassar situações difíceis. obrigado, Marco, de me lembrar isso. Uhum. Se eu tivesse aqui na minha lida normal, eu não tinha parado para refletir. E eu acho que a gente está numa passagem, agora falando de xamanismo, né? Entre hoje e amanhã, eu bioque, eu não sei, porque é tanta informação que eu não consigo reter, mas que é um bom momento da gente, eu depois posso te passar, refletir sobre o momento do caminho, né, para poder continuar. Acho que em março vira o ano astrológico, ou seja, também na natureza a gente aprende muito com os ciclos da natureza, né? Paula, Então, nós falamos da essência das constelações e tu deste-nos uma vista privilegiada sobre isso, com a sua história, com o que estava no coração, com o que deu origem ao nascimento desta prática das constelações sistémicas. E eu gostava de terminar, esta última pergunta é para ti, para tu falares da tua essência. Qual é a tua essência, Paula Matos? Qual é a essência do teu ser? uhum. Hum, eu vou trazer uma analogia, que é: todos nós somos uma pepita de ouro. Nós temos barro cobrindo essa pepita. Então, a essência do meu ser é estar consciente o tempo todo de ter que limpar essa pepita. Porque eu fico muito contente quando ela brilha. E fico muito triste quando eu sinto que ela tem barro, que os meus pensamentos não estão me levando para lugares que eu sei que não são bons.
Então, a minha essência é essa, é querer limpar a minha pepita de ouro, que é a minha pepita de ouro brilhante. Poder fazer uma boa passagem, né? Acho que um dos temas que você também levantou, que eu acompanhei pessoas morrendo, e acho que essa também foi uma grande aprendizagem, foi poder fazer um bom trabalho de casa e fazer um bom desembarque, porque é, é merecido naqueles momentos finais a pessoa poder estar em paz. Mas só consegue estar em paz lá na frente se aqui no dia a dia você cultivar essa paz. Porque senão depois lá na hora vão aparecer os enfermeiros complicados, vai aparecer problemas familiares, e você vai ter momentos assim bastante desagradáveis. Então, eu tiro também do ensinamento da partida desses amigos o quanto é importante a gente poder partir em paz com tudo e com todos. Grato, Paula. Grato por esta conversa. Está quase numa hora de conversa. Sim, Passou a voar e grato por teres trazido, por teres-te mostrado, por teres trazido o ser bonito que tu és. E obrigada, Marcos, pelo até convite já. e até já.